A Agricultura BR agora fala sobre um tema bastante interessante e que tem sido pauta de várias discussões também no meio do agronegócio, principalmente lá nos Estados Unidos, no estado do Texas. Eu estou falando da extração de gás de xisto por método de perfuração. Aqui no Brasil, no estado de Mato Grosso do Sul, um projeto de lei do deputado estadual Amarildo Cruz prevê a suspensão da possibilidade dessa extração por algum tempo para preservar o meio ambiente. Este é o assunto da entrevista do Agricultura BR de hoje. E aqui nos nossos estúdios do Agricultura BR, do Canal do Boi, eu já estou aqui com João Pedro Cuti Dias, meu colega aqui, consultor de agronegócios do SBA, e o deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul, Amarildo Cruz, autor desse projeto. Amarildo, um prazer recebê-lo aqui no Canal do Boi para essa entrevista, que fala sobre um tema bastante importante, que é da sua autoria, esse projeto dessa suspensão. Quando que o senhor percebeu a necessidade de ter uma prevenção e quais são os principais parâmetros para ter essa definição em torno da necessidade de preservar mesmo o ambiente aqui no Mato Grosso do Sul? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Em primeiro lugar, satisfação estar aqui com vocês. Boa tarde, João Pedro, a toda a sua equipe. É importante a gente discutir essa questão. Acima de tudo, eu acho que vocês dão uma abertura importante aqui para o nosso estado para que a gente possa fazer. Há uns 2 anos atrás, aproximadamente, principalmente na região ali do Vale do Ivinhema, Costa Leste, divisa com São Paulo, aqui do nosso estado, a Petrobras andou fazendo algumas sondagens. E nós tomamos conhecimento a respeito disso, de que tinha algumas equipes sondando a possibilidade da existência de xisto, de gás de xisto ou de folhelo na região. E ao tomarmos esse conhecimento, eu até fiz um requerimento pedindo informações a respeito disso. E na época a Petrobras fez uma resposta muito vaga, muito sem nenhum critério objetivo e não nos disse contundentemente, objetivamente, o que queria com isso, qual era a previsão, se existia ou não o xisto, se tinha o interesse da extração ou não. E agora, o ano passado, em setembro, dias antes de acontecer o leilão, nós tomamos conhecimento de que seria aberto o leilão no Rio de Janeiro para as empresas que quisessem fazer a exploração do gás de xisto aqui no nosso estado, na bacia do Rio Paraná, que envolve 17 municípios. E aí ficamos sabendo que era resultado daquela sondagem que foi feita aqui no nosso estado e mais o estado de São Paulo e do Paraná participariam desse primeiro leilão. Na verdade, em 18 estados encontraram xisto, nesses 3 resolveram fazer o primeiro leilão para exploração em função de que a maior concentração está exatamente nesses 3 estados. Isso iniciou um ano passado uma discussão muito forte no estado de São Paulo, no estado do Paraná, e eu acompanhei isso junto com a minha equipe, começamos a estudar o assunto, conversar com ambientalistas, com cientistas, com pessoas que obviamente conhecem mais a questão e percebemos que lá no Paraná e em São Paulo foram feitas audiências públicas e uma discussão mais acurada que resultou em projeto de lei também, como eu estou apresentando aqui no estado hoje, tanto em São Paulo quanto no Paraná. Em São Paulo foi apresentado por um grupo de deputados na Assembleia Legislativa daquele estado um projeto de lei que proibia a extração do gás de xisto no território paulista. Esse projeto tramitou na Assembleia Legislativa, foi aprovado, só que foi vetado pelo governador. O governador vetou o projeto, depois o projeto retornou para a Assembleia, não teve força para ser derrubado o veto, então permanece proibido no estado de São Paulo a extração de xisto. No Paraná, um grupo de deputados também apresentou um projeto depois de uma ampla mobilização. No Paraná teve uma mobilização da sociedade, teve vários municípios que estão lá na mira da extração, que foram feitas audiências públicas, passeatas, câmaras se envolveram, enfim. E na Assembleia um grupo de deputados apresentou um projeto propondo a suspensão por 10 anos, um projeto similar ao que nós estamos apresentando aqui, da extração do gás de xisto lá em território paranaense. E o projeto foi aprovado e o governador sancionou. No Paraná está suspenso por 10 anos a extração de xisto. E nós, estudando isso tudo, o único estado que não fez essa discussão na minha avaliação da forma como deveria foi o Mato Grosso do Sul.
Então, nós apresentamos o projeto e a justificativa maior é que, durante esse período de 10 anos, a gente possa discutir melhor a questão, abrir a possibilidade de ter uma extração que não tenha um impacto ambiental tão grave como tão grande como é através do fracking, né, que é o fraturamento hidráulico, e também a possibilidade do país estar investindo em matrizes de extração de energia, de produção de energia limpa. Renovável. Seja renovável, limpa, que é energia eólica, energia solar, que eu acho que tem que ter um investimento maior. E a preocupação fundamental, Fabiano, é que desses 3 estados, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, que eu conheço tão bem, todos nós conhecemos, somos todos vizinhos, eu acho que o nosso estado talvez seja um dos que mais perdem, entendo o risco desse tipo de extração de xisto. Pela própria natureza nossa, pela composição, a forma como o nosso estado é um estado rico em recursos hídricos. Esses 3 estados estão sob o aquífero Guarani, uma grande parte está aqui, sob o território sul-mato-grossense. Nós temos aqui 2 bacias hidrográficas das mais importantes do mundo, que é a do Paraná e do Paraguai. Recursos hídricos abundantes. Onde você anda por esse estado, você vê rios, vê córregos, vê lençol freático alto, né? E o solo também, porque tem o risco da contaminação do solo. Então, quer dizer, a perda para nós é incalculável. Então, acho que no nosso estado nós temos a obrigação de fazer essa discussão de uma forma mais aprofundada. Então, essa proposta, esse projeto, na verdade, ele vem para que a gente possa discutir essa questão, para que a gente possa realizar audiências públicas, e nós já pedimos, a primeira deve ocorrer dia 16 de abril na Assembleia Legislativa. Vamos estar, obviamente, convidando todos os setores, principalmente o agronegócio, os produtores, os trabalhadores, aqueles que geram riqueza no nosso estado, que eu acho que isso é do interesse de toda a sociedade, na verdade, né? Levar pesquisadores, cientistas, a universidade, o empresariado, de uma maneira geral, é fundamental para que a gente possa discutir uma questão que impacta todos nós. João Pedro, sobre esse assunto, né, a gente já comentou isso algumas vezes, nós chegamos a ter alguns momentos, né, nos Estados Unidos, no Texas, faltou água para o gado. A grande questão é a seguinte, a questão energética é uma questão muito complexa. O Brasil quebrou nos anos 70 porque nós dependíamos 80% do petróleo importado. Uma hora para outra o petróleo aumentou 5, 10 vezes e o Brasil, o então presidente Ernesto Geisel, não teve uma opção política de fazer a realidade, foi levando a subsídio ao combustível fóssil e tal, e o Brasil quebrou. A década perdida de 80 é fruto desse problema. Aí o Brasil descobriu as grandes reservas de campos e foi a caminho para a autossuficiência brasileira. Daqui 12, 13 anos atrás, o Brasil identificou uma reserva bilionária de barris de petróleo no pré-sal. Aí que vem a questão, no pré-sal, quando surgiu os números do pré-sal, falar que o Brasil podia ser uma nova Arábia Saudita, não chegava a tanto, mas era um volume expressivo no pré-sal, havia muito questionamento. O pré-sal vai ter problema ambiental, é muito caro extrair do pré-sal, o pré-sal não é inviável e tal. Porém, a Petrobras continuou trabalhando no pré-sal, continuou investindo no pré-sal, e hoje nós temos mais da metade do petróleo do Brasil é do pré-sal, a um custo extremamente competitivo e sem nenhum problema ambiental. Sim. O maior mercado de extração de petróleo, de produção de petróleo a partir do fracking é nos Estados Unidos. É bastante polêmico esse assunto nos Estados Unidos. Primeiro, porque você tem que injetar água quente, dezenas de produtos químicos, a pressão para poder quebrar. Estamos até vendo algumas dessas imagens, né, da extração norte-americana, né, e que na hora que nós vemos as imagens mesmo do processo em funcionamento, ele traz um risco bastante elevado. E o risco maior não é na parte superficial. É lá dentro. Daqui a pouco vai aparecer a parte interna. Você teve produtores rurais que não tiveram uma hora para outra, não tinham água para dar para os animais, porque você teve Eu acho que é nessa parte aí, vamos mostrar o risco. Muita liberação de metano, e esse metano acabou contaminando. Vai ali a quase mais de 5 mil pés, né? Acabou contaminando. Essa pressão, João, você que conhece bem, essa pressão é feita por água, né? Água quente. Água quente para subir o gás. E uma série de solventes. Até se questionam quais são os solventes que tem. Muitas vezes o produtor não sabe o que está colocando embaixo dele. Lógico, os Estados Unidos tem um outro conceito de uso da terra. Aqui no Brasil, tudo que é do subsolo é da União. A União
Nos Estados Unidos, não. O proprietário da terra é dono da área. Muitas vezes os caras viram uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ganharam dinheiro. Agora, a grande questão... Olha o lençol freático sendo ultrapassado pela... Seria uma operação extremamente arriscada e com risco, porque se o Brasil usar essa reserva que nós temos de água, principalmente na agricultura, se você houvesse condições, aqui no estado não temos nenhum plano de uso de água. Sim. Poucos estados da federação têm, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, tem. Usar essa água e procurar transformá-la como fonte de alimentos e criar condições de termos de energia. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma fase em que a queda do custo de instalação de usinas, tanto seja eólicas ou seja fotovoltaica, caiu violentamente. Hoje elas são competitivas. Os próprios leilões que o governo faz, A-3, A-5, as fontes de vento e as fontes solares, já tem centenas... No caso da energia solar, o próprio custo dos equipamentos para instalação em residência, né, João? Já caiu. Também. Não, tudo estados caiu. Incentivaram. Aqui no Brasil não caiu tanto por causa da questão tributária. Mas alguns estados têm incentivado no ICMS, tem feito uma diferença. Se nós investirmos nessas energias que hoje mostram-se as grandes energias do futuro, e o próprio motor a combustão é um motor que tem prazo de validade, ou seja, daqui 15, 20 anos, o mundo inteiro vai mudar a matriz energética. Não é porque o Trump está hoje nos Estados Unidos que vai mudar toda a regra, não. Você vê claramente, especialmente na China, que é o grande poluidor, há uma preocupação de estimular a indústria de carros elétricos. E o Brasil não vai ficar atrás disso, ele vai acompanhar também. Já está no mercado, né? Então, nos próximos anos, você vai ter uma demanda muito grande, vai ter uma expectativa de uma redução, uma mudança na matriz energética. O Brasil, por exemplo, hoje, agora eu lembro que o ano passado, em alguns momentos no Nordeste, 60% da energia elétrica no Nordeste era de vento. Já que o São Francisco, que era outro grande fornecedor, apesar de estar ligado no sistema nacional, a produção regional era 60% de vento e as hidrelétricas do Rio São Francisco estavam bastante reduzidas a produção em função da falta de água. Agora, eu acho que o Brasil tem muitas bacias sedimentares, como tem a bacia do Paraná, tá? E que tem esse potencial. Acho que nós precisaríamos continuar pesquisando, procurando métodos não tão invasivos, não tão agressivos ao meio ambiente e para ter um conhecimento, uma reserva estratégica de conhecimento. Pode ser que daqui 10 anos a tecnologia avance tanto. Ou mais, né? Mude. Ou mais. Descubra uma técnica mais segura. Mais segura. Porque essa que é a questão, porque será que vale a pena colocar todo esse patrimônio em risco, né, em função de uma técnica que comprovadamente ela traz consequências na sua extração? Ela é danosa. Então, e o nosso estado, com as características que tem, impacta diretamente a economia do nosso estado. E João, você até para fazer essa analogia aqui, o produtor rural está em casa, o produtor rural do estado de São Paulo, né, tem um perfil de ser propriedades menores, Paraná também tem um perfil assim também, Mato Grosso do Sul talvez as propriedades maiores, a característica do estado, mas é uma situação que essa extração, nós sempre costumamos falar aqui o seguinte, que o maior defensor do meio ambiente é o produtor rural. Sim. Se você tem uma circunstância, né, na qual você põe em risco a água, não existe patrimônio maior num país e principalmente numa propriedade rural do que a sua água, a água que ela tem, ele coloca ali todo o seu patrimônio também numa situação de risco, de perder isso por conta dessa contaminação. Em relação ao projeto que está tramitando no Mato Grosso do Sul, que está mais atrasado em relação a São Paulo e também Paraná principalmente, como é que está o apoio em relação a ele, deputado? Essa semana a Assembleia, depois voltou do recesso, foi montada as comissões, o projeto agora foi encaminhado para a principal comissão, a primeira que deve analisar, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa os aspectos jurídicos, de legalidade e constitucionais do projeto. Então, a previsão que agora até o final do mês de março ele já tramite nessa comissão. A nossa audiência pública está prevista para o dia 16 de abril. Então, nós já teríamos um parecer da CCJ nessa audiência pública e logicamente que ele deve ser encaminhado à Comissão de Meio Ambiente, com certeza absoluta, e talvez a Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o agronegócio também deva tramitar por essas comissões. Eu acredito, Fabiano, que no máximo até maio, junho, final do primeiro semestre, nós teremos o projeto já em condições de ser votado.
E eu espero, durante todo esse período, que a gente possa ampliar a discussão. Como é que está sendo discutido com a sociedade? Sindicatos rurais, Federação da Agricultura, é o que nós queremos, universidades, sim, pesquisadores, é o que nós Embrapa. queremos Embrapa, exatamente, todos esses setores, o que nós queremos reunir nessa primeira audiência pública. Nós temos feito algumas reuniões localizadas, conversado com alguns setores, com universidades, com algumas empresas, com o governo do Estado, com o IMASU, com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, dos municípios impactados, essas 17 prefeituras, as câmaras de vereadores, as autoridades desses municípios têm que estar envolvidas nessa discussão, porque impacta diretamente o seu território. Nós queremos reunir todo esse público no dia 16 de abril, que aí nós já teremos o parecer da constitucionalidade do projeto. Do ponto de vista jurídico-constitucional, acho que não tem nenhum problema. Não tem, em São Paulo não teve problema, no Paraná não teve problema, aqui também, com certeza absoluta, não deve ter problema, mas precisa passar pela CCJ. Aí ele vai estar apto a ser feita essa discussão. E aí, por exemplo, na Comissão de Meio Ambiente, a comissão pode analisar e dar um parecer contrário ao projeto ali, mas tem que ter uma sustentabilidade para dizer que o que nós estamos propondo não é cabível. Pelo contrário, eu acho que a Comissão de Meio Ambiente também deve ser favorável ao projeto. Mas o que eu quero, e eu tenho feito isso, eu fiz um memorando com todas as informações que a gente tem sobre o tema, entreguei aos deputados para que eles possam dar uma analisada, para que eles possam formar o seu juízo de valor, ter convicção para proferir o seu voto, que é muito importante. Nós estamos tratando de uma questão vital, extremamente importante. Então, eu acredito que esse trâmite todo até o meio do ano a gente consiga percorrer e aí poder o projeto, espero, ser aprovado. Sendo aprovado, vai ter uma outra fase que é nós já temos envolvido o governo do Estado, o governo também se sensibilizar e o governador poder sancionar o projeto de lei. Era importante que vocês conseguissem trazer o pessoal da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, sim. Petrobras, a Petrobras foi aqui, arrematou o leilão. Tem um centro de pesquisa. Sim. O debate começa na Petrobras, que não faz aquisição, né? Ela ganhou o direito de fazer essa exploração aqui no nosso estado, então com certeza ela tem que estar presente. E também, quanto à pesquisa, eu acho que a pesquisa pura e simples, ela é importante que ela se mantivesse, né, durante o período. Sim. Envolvendo, avaliando os riscos. A produção comercial só poderia ter endosso após uma confirmação de Sem dúvida. problema. É o que eu sempre falo, João, ninguém é contra a extração do gás. Pelo contrário, a matriz de energia, o Estado tem essa disponibilidade. O que nós estamos questionando aqui é os impactos da forma de extração, que aí também tem um limite da segurança, que nós temos que ter prudência e responsabilidade. E acho que cabe ao legislador, ao parlamentar, no meu caso, ter essa responsabilidade de poder discutir essa temática. Deputado, para encerrar a entrevista, o senhor citou aqui, contextualizou, isso é muito importante para o produtor rural e telespectador de todo o Brasil do Canal do Boi, a situação de São Paulo, no Paraná e agora no Mato Grosso do Sul. A União, ela tem se posicionado em torno de uma situação nacional para a exploração de gás de xisto, que eu lembro que nós citamos aqui o Texas. Texas passa, sim, e passou por situações até piores por causa dessa exploração, faltando água, só que os Estados Unidos tem uma realidade diferente, né? Cada estado tem a sua possibilidade, né, de dimensionar as suas leis. A legislação é estadual. No Brasil, a União já teve algum posicionamento para todo o país? O posicionamento é a favor da extração, tanto que foi autorizada a realização do leilão. O que tem, e eu acho que é um aliado que nós temos nesse questionamento, pelo menos na possibilidade de potencializar, de amplificar a discussão, é o Ministério Público Federal, que inclusive já tem ações ajuizadas nas instâncias superiores, propondo a suspensão imediata em função de uma série de justificativas que são colocadas nessas ações, que trazem esses levantamentos, esses estudos que é de conhecimento público. Se você for na internet fazer uma pesquisa, não precisa ser muito aprofundada não, um pouco vaga, você já vai ter conhecimento de imediato, 90% no mínimo do que está colocado ali, gera uma preocupação muito grande. Então, o Ministério Público também nós devemos chamar nessa audiência pública para que ele possa se manifestar, já que tem um entendimento do impacto ambiental danoso que teria essa extração no nosso território. Tá certo, deputado. Deputado Amarildo Cruz, obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi. João Pedro, obrigado por estar participando conosco aqui no programa de hoje. O senhor está sempre bem-vindo a voltar no programa e nós vamos acompanhar essas audiências públicas aqui no Mato Grosso do Sul.
São nossos convidados, estejam lá presentes. Isso afeta diretamente o produtor rural. Afeta Sim, diretamente com certeza, o produtor rural. a economia e o produtor rural, que é a base da nossa economia. Qualquer contaminação de água, as consequências são extremamente danosas. Temos acidentes gravíssimos recentes no Brasil e que não podem ser desconsiderados, ainda mais quando a experiência de um país até bem mais desenvolvido em tecnologia, que é os Estados Unidos, tem experiências péssimas em relação à extração de gás Cidades de nos xisto. Estados Unidos chegaram a ficar sem água durante o período por causa da extração. O americano investiu muito nisso em função de uma questão estratégica. Ele dependia muito de petróleo importado e surgiu a oportunidade dele ficar autossuficiente. Hoje ele é autossuficiente e vai disputar, vai ser um exportador de líquido de petróleo. Porém, o custo o custo aprendizado. A contrapartida é muito alta. João Pedro, obrigado. Deputado Amarildo Cruz, obrigado pela participação. Obrigado, na Agricultura Fabiano. BR. Eu que agradeço. Bom, e a gente segue aqui com a Agricultura BR, aqui dando sequência às atrações do programa.